Fale. Quando dá quantos compassos? Dá infinitos? Não. Depende. Isso é muito boa essa pergunta também. O compositor está livre para fazer uma sonata curtinha ou longa. Por exemplo, nós vamos ter 2 exemplos, logo daqui a pouquinho só, de Mozart. E a gente vai ver um numa sonata para piano e outro numa sinfonia. A gente vai propositalmente eu peguei uma sonata curtíssima, uma sonata dessas que dura, sei lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos, ele vai fazer tudo isso. E depois nós vamos ouvir um movimento de uma sinfonia que ele demora 8, 10 minutos para fazer tudo isso. Então tudo vai sendo mais elaborado. A tendência, conforme a gente chegue no século XIX, em Beethoven, depois em Brahms, em Mahler, já no século XX, é que essas coisas comecem a ficar gigantescas. Até você ter um movimento de uma sinfonia de Mahler, pode durar um movimento, não a obra inteira, mais de meia hora. Né? Uma parte só. Todas essas transições são maiores. Então, na aula da terça que vem, que a gente vai usar mais obras do autorromantismo e começo do século XX, nós vamos ter alguns exemplos disso. Mas muito bom. Olha aqui, na verdade, a cara da forma sonata que os músicos conhecem, né, como eles aprendem nas aulas de apreciação musical ou análise musical, ela é dada já nas primeiras décadas do século XIX. O Reicha e o Czerny, por exemplo, eles explicam de um modo mais próximo encontrado nos nossos manuais. Como é que eles falam? Aqui é uma citação do próprio Rosen, do Formas de Sonata. Bom, primeira coisa, uma exposição, geralmente repetida, incluindo um primeiro tema ou grupo de temas, na tônica, naquela tonalidade principal, e um segundo tema ou um segundo grupo de temas, frequentemente mais líricos. Ele também está falando aqui um pouco do caráter desses temas. Geralmente o primeiro tema, é mais energético e o segundo mais lírico. Então tem alguns chamam de um tema masculino, um tema feminino, por exemplo. Não é? Há uma característica, vamos dizer, de patos também bem conflitante entre eles, em geral. Então, essa exposição tem esse primeiro grupo de temas, segundo grupo de temas. E um trecho final que é cadencial, portanto, é para terminar, é com cara de fim de uma parte dessa exposição. Daí, esses diferentes temas são ligados por transições, pontes, etc. Bom, segundo momento, uma sessão de desenvolvimento. E isso aqui é o mais precioso da forma sonata, porque isso não tem nas outras formas barrocas, que a gente já estava falando antes, não tem na área, não tem na sonata do Scarlatti, não tem no rondó, não tem nas formas de dança, não tem na sarabanda, não tem no minueto. Então, um desenvolvimento onde os motivos ou temas da exposição, os mesmos que já tinham sido apresentados anteriormente, que ele até repetiu para a gente decorar, eles vão ser apresentados com novos aspectos ou combinações, no decurso dos quais podem efetuar-se modulações, tonalidades relativamente distantes. É um momento de aventura. É um verdadeiro improviso escrito, um improviso jazzístico, uma improvisação jazzística e escrita na partitura pelo compositor. É aí que ele está. O tema em si é um pretexto, assim como o tema de um romance. Qual é o tema de Ulisses? É um dia na vida de um ser humano. Muito sim. Né? Agora, como esse tema foi trabalhado, como ele foi desenvolvido, né? Então o tema, a melodiazinha que a gente canta, é só o ponto de partida. Claro que não tanto faz, o tema não tanto faz, o tema do romance nem o tema da sinfonia não tanto faz. Né? Mas o que vai se fazer com ele é o trabalho do artista. O artista, inclusive, consegue pegar uma coisa que não daria nada, não daria assunto nenhum, tipo um dia na vida de um cara normal, e fazer uma obra de quase 1000 páginas.
Ou Beethoven, que pega uma célula rítmica, como na Quinta Sinfonia, e faz meia hora de música em cima de 3 notinhas que não dizem nada, que qualquer criança é capaz de improvisar, né, no batucar num instrumento qualquer. Então, esse desenvolvimento é o barato da sonata. Bom, 3, uma recapitulação, a nossa reexposição, onde o material da exposição volta a ser apresentado na ordem inicial, né? O A, depois o B, o Azinho, depois o Bzinho, mas com todos os temas na tônica. Quer dizer, os temas, aquele segundo tema ele já era em outro lugar e agora ele vai ser na tonalidade principal. Na sequência pode vir uma coda, que é um trecho conclusivo. A coda é uma parte da música, uma seção da música onde a gente já percebe que ela vai acabar, né? Já é feita como uma finalização. Bom, então está aqui o esquema, mais uma vez resumido, segundo essa última definição catalogada aqui pelo Charles Rosen. Exposição, tema A, transição, tema B, uma cadência ou uma codeta, uma pequena coda, uma pequena finalização, mas é uma finalização não da obra inteira, do movimento inteiro, mas apenas daquela exposição. Um desenvolvimento, temas da exposição, portanto, o Azinho, o Bzinho. No caso de Mozart e Beethoven, às vezes o tema da transição, até o tema da finalização, ele usa até aquilo que servia de ligação, de passagem, para desenvolver. É muito interessante, é muito criativo quando eles fazem isso. Eles não pegam só aqueles temas mais estáveis, cantarolar, que a gente é capaz de cantarolar. Eles pegam também, sei lá, as conjunções, preposições, né? Não só os substantivos e os verbos. E trabalha com aquilo. De repente você vê um monte de conjunção distorcida. É o desenvolvimento. E uma reexposição com tema A, transição, tema B e a coda final, que é o encerramento do movimento. Bom, estamos falando demais, a gente tem que começar a ouvir música. Mas antes, o próprio Rosen, ele fala que há alguns outros aspectos a serem considerados para uma sonata tecária de sonata. Não basta seguir esse esquemão, né? Essa forma que foi apresentada anteriormente. É uma forma como qualquer. Tem a forma sonata, tem a forma soneto. Né? Agora, de repente, Drummond está completamente à vontade dentro de um soneto em pleno século XX. Né? Então, é exatamente a mesma questão. Quer dizer, a forma pode ser uma prisão e ela pode, através dela se pode buscar uma libertação também. Né? Bom, o Rosen, que morreu em 2012, ele diz que tem outros elementos que são parte característica dessa forma sonata. Um deles é o desenvolvimento motívico temático. Né? Na aula que a gente for tocar Brahms na semana que vem, talvez isso fique mais claro. Mas o compositor, ele vai elaborando uma ideia sonora, um tema é uma melodia, ou ela pode ser um conjunto de notas, de intervalos, de acordes, de ritmos. Né? E ele vai trabalhando isso, manipulando isso, ampliando, reduzindo, dividindo por 2, elevando ao quadrado, cortando. Né? Ele vai elaborando, você percebe a relação do que ele está fazendo depois com aqueles elementos anteriores. Ele vai encadeando isso. É isso que estamos chamando de trabalho motívico temático. Eu vou elaborando, eu vou desenvolvendo esse tecido. Né? Bom, é necessário recolher uma ampla gama de aspectos lógicos e históricos para caracterizar o profundo senso de proporção e movimento dramático que estão por trás da sonata. A forma sonata,
contamina movimentos lentos, rondó, minuetos, não sendo apenas uma forma do primeiro movimento, ou do último, como geralmente aparece nos livrinhos, né? A sonata assim é mais um tipo de proporção e continuidade que se modifica de acordo com a sua aplicação específica em um determinado movimento, assim como um soneto de Shakespeare e de Carlos Drummond de Andrade são necessariamente diferentes, embora haja um tipo de proporção formal ali. Sonata é um jeito de pensar a composição que caracteriza o estilo clássico e que possui múltiplas formas. As formas sonata. Bom, ainda antes da gente escutar duas sonatas, a curta e a maior, falar um pouco do desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento, como a gente falou há pouco, é o barato da história da sonata. É aquilo que não havia nas formas anteriores e que se firma exatamente através da sonata, né? Você tinha tema com variações, você tinha A, B, A, você tinha movimentos de dança, você tinha as formas do contraponto, como a fuga, com as suas imitações, etc. Mas essa ideia do desenvolvimento, ela é uma inovação clássica. E ela vai ser fundamental num momento em que a música instrumental se emancipa e passa a ter cada vez mais fôlego. Porque a música instrumental do barroco, ela é de curto fôlego. Primeira, como a gente ouviu na Sonata de Scarlatti. Primeira parte repetiu, segunda parte repetiu, acabou. Mesmo uma grande obra barroca, uma suíte de cello de Bach, puxa, demora 20 minutos. Mas cada movimento dura 1, 2, 2,5, 3 minutos. Né? São pequenos pedaços, curtinhos. E, a não ser quando eu tenho formas com texto, com voz, né? E aí eu introduzo o elemento literário ou teatral, eu não tenho... Eu posso fazer um concerto longo de música instrumental, no barroco e no início do século XVIII, mas ele é composto necessariamente por movimentos, todos eles muito curtinhos. Então, essa ideia do desenvolvimento é que vai permitir a gente criar obras longas, não é? E é isso que vai dar esse fôlego para uma música instrumental, como a gente falou, capaz de a gente passar meia hora num movimento único. Não é? Como é possível acompanhar isso? E não é? Essa ideia do desenvolvimento é que permite muitas vezes isso, e isso é uma invenção da forma sonata. Então, algumas técnicas que são utilizadas, as mais importantes técnicas são utilizadas nesta questão de desenvolvimento. Fragmentação. Então, aquele tema A que estava ali inteiro aparece cortado pela metade, só um pedaço dele, só a sua primeira parte, só a sua segunda parte, só o seu miolo. Deformação. Eu percebo que há um perfil, mas ele está torto. Eu começo, ele teria um intervalo X, Y, de repente ele tem que descer, ele desce, mas ele desce para outro lugar. Ele sobe, mas ele sobe para um outro lugar. E isso aliado à harmonia, a como eu acompanho ele com os acordes, provoca uma distorção, que dá essa instabilidade característica da seção do desenvolvimento. Outra coisa que pode ser utilizado é a própria herança barroca e renascentista do contraponto. As imitações, né? Então eu uso a técnica do contraponto também como desenvolvimento de temas. Outra coisa são as modulações constantes e contínuas que vão transpondo esse tema para regiões cada vez mais remotas. Então isso também é utilizado como uma rápida sequência modulante. Né? E... é interessante porque a palavra alemã utilizada para desenvolvimento é algo muito mais próximo de elaboração ou condução, né, Durchführung, do que a ideia de desenvolver algo. Agora, em inglês a gente usa direto desenvolvimento, usa em espanhol também, usa em português. E, na verdade, eu acho que é questão de se pensar em cada caso, que tipo de desenvolvimento a gente tem. De fato,
Para as obras mais antigas do classicismo, de Haydn e de Mozart, talvez a expressão elaboração fosse mais correta, porque essa seção de desenvolvimento ela é muito curta e ela é muito mais uma elaboração em cima de materiais já apresentados do que um tiro no escuro, uma aventura a poucos passos do abismo, como vai acontecer no alto-romantismo e no próprio século XX, onde talvez a expressão desenvolvimento fosse mais adequada, né? Então, apenas para a gente deixar essa questão semântica no ar, o que a gente tem que começar a fazer a partir de agora é nós mesmos escutarmos as músicas, fazermos os nossos próprios esquemas, né? E usar isso apenas como um pano de fundo para, na verdade, toda essa teoria aqui, né? Ela é para ajudar a escuta. Se ela não estiver ajudando a gente a ouvir música, não serve para nada. Tem que ajudar a gente a escutar a música. Vamos lá. Então vamos ouvir uma sonata muito famosa dos pianistas, que é a K545, que ela é curtíssima, né? Curtíssima. Se o Christoph Eschenbach não repetisse todas as partes que estavam escritas ali, ela duraria 1 minuto. O primeiro movimento, que é o que nos interessa aqui, duraria 1 minutinho. É a 16ª sonata de Mozart. Embora ela seja curta, ela é muito trabalhada. Essa que é para iniciantes? Isso, em alguns livros, não é do Mozart esse título. Mas às vezes aparece mesmo isso, né? E, bom, aqui eu coloquei os 3 movimentos que ela tem. Olha aí, na verdade está faltando aquele terceiro, tá vendo? Tem o rápido inicial, tem o lento e tem o rondó final, que seria o 4º movimento. Não tem o minueto, né? Ela é só em 3 movimentos. O que nos interessa é o primeiro aqui. Nós vamos ouvir só o primeiro, que a gente quer ouvir a forma sonata. Então, eu vou atrapalhar o nosso pianista falando tema A, tema B, essas coisas. Tema B. Agora. Percebe que anunciaram a entrada dele? Final. Vamos repetir? Vamos. Tudo de novo. A. Melhor repetir, vamos decorar. Cada do outro tempo. Entrou. Muito tempo. Desenvolveu o que ele queria, já estamos no ar. No mesmo ar, no mesmo lugar. A transição vai ter que ser diferente. Agora inicial. Em B. Olha ele mais grave, é um personagem e agora ele vai fazer a corda final.
sabe uma indica de lugar sempre. A gente não sabe onde está, a gente só vai sentir em casa quando voltar. Que é agora. Isso sim. Quer dizer, um tema é algo estável. O desenvolvimento ele é instável. Está caminhando para chegar, para preparar o terreno no segundo tempo. Olha, agora chegou ele. Cada um chega e canta a sua parte. Né? Pode imaginar uma cena e o final. Muito bem. Estamos com uma pequena interferência aqui. Será que é o cabo aqui? Vou. Só para a gente ver se não é o cabo aqui, porque parece uma interferência, parece que estava bom o som, mas eu mexi nele aqui, chama ele lá. Eu vou pôr ela de novo aqui só para... Se isso aconteceu, é a primeira vez que eu consertei alguma coisa. Não, foi muita emoção, né? Eu vou pôr ele mais para cá. Às vezes o cabo quer ficar mais deitado, está muito quente, ele está... Psicologia dos cabos. Vamos fazer um novo teste aqui. Parece que é aqui mesmo, né? O que acham? Acham que é da caixa ou acham que é do cabo? Eu acho que é da caixa. O outro não dá interferência, talvez na próxima música não aconteça. Aumentando o volume é uma vibração. Tenta outra música? Porque na primeira música não aconteceu, né? Não queria usar a minha próxima música como teste de som. Queria... Isso você acha que é da caixa ou do carro? Sempre que leva o carro no mecânico, na hora não dá o defeito. Quando você vai no médico, também está se sentindo super bem, falando, pô, estava mal, mas... O que acha? O que você acha que é? Vocês verem, né, a primeira vez que ele entra, o tema B, a primeira vez que eu abri a porta, né, ele faz, né, tá em sol, né? Na segunda vez, está em outro lugar, e a mesma figura, a mesma proporção, o mesmo desenho,
podemos seguir em frente e ver se a outra música não dá defeito mesmo, né? Faz. O desenvolvimento é desenvolvimento do compositor ou o executante também? Não, do compositor. Não É livre, é uma improvisação do compositor, ali, do Mozart, do Beethoven. E porque você disse que o pianista repete a primeira parte como se fosse uma opção do executante. A repetição, ela está escrita, mas às vezes o intérprete não repete. Muitas vezes por uma razão prática. No meio de um concerto ficaria muito longo, no meio de um CD podia ficar muito longo também. E também o fato de que, conforme a música vai se transformando numa coisa mais conhecida, perde um pouco aquela função que tinha que uma obra nova teria, de você não estar tão familiarizado, né? Mas alguns são absolutamente fiéis ao que está escrito e fazem todas as repetições, né? A partir de um determinado momento, às vezes o compositor já não escreve mais essas repetições. Ele fala, acho que a memória do ouvinte de música também tem que acompanhar os tempos, né? Mas aonde que o intérprete atua? Ele atua no modo de fazer isso, não mudando essas notas, mas no modo de fazer essa, né? Quer dizer, na equalização, na qualidade de som, até no andamento, na maneira de pontuar, de resolver. Ele tem muita coisa para ele criar, o intérprete. Muita coisa. Acertar as notas e contar os tempos, isso daí é a lição de casa. Aí não começou uma interpretação musical, né? Então, aparentemente, haveria pouca liberdade para quem toca, porque tem que seguir a partitura. Mas, na verdade, há muito mais espaço do que a gente imagina. Tanto é que é por isso que a gente vai atrás de gravações diferentes, de maestros diferentes, de pianistas diferentes, do som do Nelson Freire, dessas coisas, né? Como estamos aí? Você acha que segue em frente ou... Hein? Você acha que... A primeira música tocou normal. Tocou normal. A segunda, vamos fazer o teste na terceira? Vamos. Tá bom. Peraí. Cadê eu? Vai ser essa. Gostou do piano solo, né? Deixa eu aumentar. Quando a coisa atinge um agudo um pouquinho maior, ou uma intensidade maior, distorce. Pode ser que essa caixa não aguenta. O peso da Filarmônica de Viena. Aí vamos ter problemas, que eu só todos aqui são feras. Então... Tá bom, vamos seguindo, vamos seguindo. Deixa mais baixinho. De novo? Agora que é o momento. Pronto. Acho que tá melhor. Vamos lá. Bom, então, é lá mesmo. Vamos ver a mesma forma sonata acontecendo em um outro primeiro movimento, agora de uma sinfonia. Veja, era o primeiro movimento de uma sonata, agora é o primeiro movimento de uma sinfonia. Tanto faz, vai ser forma sonata também, né?
a penúltima sinfonia de Mozart. Fez 41 sinfonias. E, veja, aqui a gente já tem uma obra em 4 movimentos, onde o minueto está aí. Né? Então a gente tem, lembra que a sonata anterior tinha só 3 movimentos, molto allegro, andante o lento, o terceiro movimento de dança, o menueto, allegretto, que é um moderato, é um andamento não tão rápido quanto o allegro, com o trio, nós vamos falar do minueto daqui a pouco, e um allegro assai, que é o 4º movimento. Então vamos perceber os nossos temas A, B, desenvolvimento e reexposição. É o A. Começou direto, sem introdução. Mais desenvolvido. Você vê que ele meio que repete, como se dentro do A tivesse um Azinho, um Bzinho e uma repetição já meio variada. Essa é a transição. Ele não está em lugar nenhum, ele está indo para algum lugar. Sabe de onde ele vai, chegou em algum lugar, mas falta abrir a porta. B. Repete, é um outro tema. Cadê o tararararara? É outro, B, não é o A. Coisas desse B, B tem as suas particularidades. Então, o que eles gostam de fazer? Criar um pouco cada uma dessas sessões. Que efeito de orquestração legal. Flauta e fagote. Isso é uma lembrança do A. Mas é com a, não é? Só que é com uma função de conclusão. Terminar a exposição. É uma memória do A, mas aqui serve como poder da conclusão. Sim, né? Acabando. Terminou alguma coisa? O que ele vai fazer? Tudo de novo. Quero ver se vocês decoraram bem. Eles são legais. Eles pensam na gente. Eu quero que você aprenda bem como é que são os temas. Aí a gente fica dormindo, pensando no bolo que está no fogo, no outro curso que vai fazer semana que vem, mês que vem. Tocam 2 vezes. Aliás, os Jesus tocam também o tema seguinte, né? Coisas do A. Particularidades do nosso amigo A. O regente enfatiza outras pequenas coisas. Pode fazer isso. Transição. E o B pode entrar por aqui agora. Pela janela. Então, a gente tendo em mente esses personagens, nós vamos ter um grande drama do desenvolvimento que vai acontecer com eles. O que será que vai acontecer com eles? Uma verdadeira novela global. Até aqui estamos no mundo de B. E agora vem aquela memória do A. Agudo. E já tem aquela posição. Algo está se despedindo da gente. Agora terminou a exposição mesmo. De novo aqui, primeiro vamos cortar a cabeça. Pois ele é muito legal. Está sempre apontando.
quisesse usar o B aí no desenvolvimento, poderia. Beethoven muitas vezes usa os dois. Ele, nessa música ele escolheu só brincar com o A. Ó, tudo... Olha que legal. Você vê que é tudo instável. A gente nessa sessão, a gente está no ar o tempo inteiro. E ó, agora chegou. Agora é a reposição. Né? Percebe que chegou em casa, mas não tinha esse solo de fagote. A reexposição não é uma mera repetição. Uma Eles passaram daquela tensão toda, os temas não saem iguais. E a transição vai ter que ser um pouco diferente na volta, porque o tema B vai aparecer. Agora que ele vai entrar pela janela, né? Na primeira vez, ele desenvolve essa transição, parece que ele está indo de novo para um novo desenvolvimento, sei lá. É demais. Aí finalmente ele chegou no lugar que ele quer chegar, que é na verdade o lugar que ele já estava, que é a tonalidade principal. E o tema B vem pela janela mesmo. Porque ele vem no modo menor agora. É ele, transformado. O tema B transformado pelo desenvolvimento, não dá mais pessoal. Depois daquilo, se vive mais igual. Uma verdadeira terapia. Então havia um paralelo na exposição, só que maior, aquela memória do A, que era já conclusiva. Você sente por alguma razão que ele está acabando. Olha aí. Tinha que ter acabado. Mas ele é o moço. Mais uma entradinha do tema A. Mais lenta por causa do maestro. É demais, não é? Não parece que a gente nunca tinha ouvido isso? Não é? Tocava no rádio, com um sujeito fazia um mingau. Tocava na década de 80, no elevador. Pelos rios. Com bateria, baixo, elétrico. Agora, vocês não têm a impressão que o Mozart está cada vez melhor? Né? Ele está melhorando, bem melhor que nos anos 80, ele está. Né? Não sei se o nosso curso tem a ver com isso também, né? Mas olha que coisa, né? Como ele está livre em cima disso tudo, né? Ele está fazendo a música que ele quer aí, né? E outra coisa, sabe quanto tempo, ainda mais essas gravações mais antigas, são bonitas, né? Porque tudo canta, são muito didáticas e tal. Porque hoje em dia se toca muito mais rápido, as pesquisas históricas fazem se tocar tudo muito mais rápido, né? Isso é uma gravação bem a moda antiga aqui que eu gosto. Porque ela é muito, dá pra gente ouvir muito bem cada parte, né? E tem um senso dramático, às vezes, que falta, às vezes, nas gravações mais recentes. Mas isso aqui, gente, estou calculando por volta de uns 8, 9 minutos. Passou voando. Você vai falar 8 minutos, você vê o tamanho do CD, né? Dá umas apagadas.
E eu acho que o fato da gente estar ligado na história da forma faz tudo ficar muito, o tempo interno da gente fica muito mais... passou voando. Né? Então é isso, quer dizer, é um apoio para... Não é que a gente precisa... Para ouvir música, a gente só precisa ouvir música. Não precisa de mais nada. Né? Precisa ouvir com atenção. Essas coisas ajudam a ouvir com atenção. Né? Você tá atento a esses conflitos. Sabe, uma coisa que é muito importante, que sai dessa aula, perceber o que é situação estável, tema, e o que é conexão, instabilidade, desenvolvimento, variação, ponte. Né? Isso já dá uma hierarquia na nossa escuta, que é muito importante, você perceber o que é central, mesmo como a gente desenvolve isso para ver uma peça de teatro, ou para ler um romance. A gente está ali, está acompanhando um fio principal, e tem coisas que a gente já vai colocando em níveis, em planos simultâneos. Não é? E aqui é a mesma coisa. Outra coisa ligada a isso é saber o que é um azão, um bezão, um azinho, um bezinho. Quer dizer, o que é parte de uma coisa maior e o que é hierarquicamente da mesma importância daquela parte anterior. Se você começa a estabelecer essas camadas na sua escuta, é como se estivesse desenvolvendo uma espacialidade assim, na escuta. Né? Você não precisa saber que nome o acorde tem, para que tom foi. Isso é para músico, enfim, é interessante também. Né? Mas aí já estaria entrando em detalhes da interpretação, sabe? O crítico de teatro tem que saber isso, o crítico de música tem que saber isso, quem vai fazer música, quem vai tocar, quem vai cantar, quem vai reger, aí tudo bem. Mas para a gente apreciar não é o mais relevante, saber em que tom tá, para que tom foi. O que é importante é reconhecer esses elementos, comparar um com o outro.